ele tem 4 milhões de seguidores, ele tem 10 milhões. Nós estamos medindo o caráter e a vida de um líder pelo seu aspecto virtual e não pelo seu aspecto moral, espiritual e real. E nós temos que entender, juventude, olha o que, quando você lê 1 Reis 18, a Bíblia diz que o Acabe julgou Elias. Ele chegou para Elias e disse: tu és o perturbador de quem? Mas eu pergunto, quem era o sem vergonha ali todinho? Mas como era que Acabe dizia para Elias? Tu és o quê? Perturbador. Elias olhou para ele e disse: eu não, tu, a casa de teu pai e a tua mulher. A diferença é que Elias, Deus confirmou com fogo o que ele era. Obreiro não pode ser confirmado por likes e multidões de pessoas que seguem ele na internet, mas sim pela autoridade profética que ele tem e pela autoridade do fogo de Deus na sua vida. Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque eu já começo a me preocupar. Quais são os comentários? Quem está curtindo? Quantos likes eu tive hoje? E isso altera tanto o nosso comportamento, que isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Se os irmãos observarem bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa era da internet, ela é caracterizada por alguns aspectos. Primeiro, diga comigo, visibilidade. Todo mundo hoje quer ser o quê? Quer ser visto. Todos querem ser vistos, todos querem ser acessados, todos querem ser apresentáveis. Esse é o primeiro problema que nós podemos observar, a estrutura cultural da visibilidade. Eu tenho que ser visto, eu tenho que aparecer, quem não é visto não é lembrado, alguém tem que olhar para mim. Ô irmão, me marca lá. Me marca lá. Uma irmã perguntou para mim: pastor, como o senhor entrou na internet? Eu disse: não entrei não. Ela disse: não, mas me diga aí. Um outro pregador disse assim: pastor, como foi? Eu disse: como foi? Foi o seguinte, é que eu estava lá em casa, aí a minha esposa disse na pandemia: olha, os professores da escola dominical não estão se adaptando a esse sistema de escola online. E aí, que eu disse para os professores: olha, vocês montam aí o link, dá aula pela internet e pronto. E aí ela disse para mim: olha, não está dando bem, está fracassando. Aí eu disse: tudo bem. Eu fui lá e gravei a aula para os professores de lá. Eu ficava gravando para os professores de lá. Aí quando terminei, pronto, passou a pandemia, aí eu fui para a internet. Meus irmãos, muito obrigado quem nos acompanhou. Deus abençoe a todos. Eu não vou mais transmitir. Agora cada um na sua igreja. Aí pronto. Aí todo dia a minha mulher: olha, tem gente aqui me mandando mensagem para ti direto, para você continuar. Eu disse: eu não aguento. Eu tenho a igreja, eu tenho um crente problemado, tem diácono, tem pastor bom, tem pastor ruim. Eu já tenho luta direto. Ela disse: não, mas eles estão pedindo. Aí foi que eu fui fazer. Eu nunca usei isso aqui para dizer: gente, me curtam aí. O que é um negro como eu, irmão? Vou estar negócio, me curte aí. O que eu quero com curtida? O apóstolo São Paulo diz que não é do ligeiro, nem do inteligente, nem do que corre, mas é quando Deus quer e dá. Então deixa de correr. Tem um bocado de pregador doente, irmão doente, irmã doente, porque está correndo para ter like, correndo para ter acesso. Irmãos, uma coisa que nós temos que ter bem definido na nossa mente e no nosso ministério, diga comigo bem forte: a fama. Vamos lá, mas diga bem forte comigo: a fama. Você pode observar aí em Lucas capítulo 8, só para os irmãos terem uma ideia. Lucas, no capítulo 8, deixa eu dizer algo para vocês aqui.
Lucas capítulo 8. Aí você lê aí o verso de número 56. E seus pais ficaram maravilhados e lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Jesus tinha muito cuidado com a fama, isso pelo aspecto humano. As pessoas viam os milagres de Jesus, escutem isso que vocês são líderes. As pessoas viam os milagres de Jesus como sendo uma oportunidade para fazer dele um bom político. Está lá em João 6, multiplicação dos pães. As pessoas viam os milagres de Jesus como sendo um bom momento para levar ele ao palco da glória. Inclusive até o diabo, Mateus 4, 1-10, ele disse para Jesus: tudo isso eu te darei. Só que Jesus não usava o que era divino para torná-lo famoso. Há um perigo para os senhores líderes que estão usando a internet para promover o seu nome, não o nome de Deus. Escutem isso. Nunca use, o Senhor Jesus em Mateus 6, condenou escribas, fariseus, porque usavam oração, jejum, e usavam as esmolas para se promoverem em cima delas. Nunca use púlpito de igreja para cantar e ser celebridade. Nunca use a plataforma do púlpito para ser o maior palestrante do Brasil. Romanos 11, 36. A ele, pois, seja a honra, a glória para todos sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Isso é tão lindo na Bíblia que quando você lê Colossenses 3,17, Paulo diz assim: e tudo quanto fizerdes em palavras ou obras, fazei para a glória dele. E quando o teu rosto brilhar perante a multidão, faça como Moisés, coloca um véu. Quem está entendendo? Irmão, Deus tem te levantado, né? É, meu irmão, eu tenho um mistério com Deus. Tu já vê que ele não presta, estou logo te avisando. Eu tenho um mistério com Deus. Irmão, Deus não escolheu qualquer um para esta hora. Deus não escolheu qualquer um. Eu estava em Canadá. Fui pregar no Canadá. Eu digo Canadá porque é o jeito para me dizer para vocês, para entender o mistério, que eu nem gosto de dizer também. Aí um irmão disse para mim, eu estava olhando a cidade. Aí, ei, um outro pregador que estava comigo. Eu disse, o que é? Olha para cá. Aí eu olhei. Aí eu disse, não, irmão, tire não. Ele disse, você tem que ser grato. Eu disse, grato em quê? Rapaz, tu não sabe onde é que tu está, não. Eu disse, eu sei. E aí? Eu disse, e aí? Não, tu não está entendendo o mistério. Eu disse, que mistério, irmão? Tu está no Canadá. Eu disse, sim. E o que é? Show. Isso aqui não é para qualquer um, não. Eu disse, irmão, isso é para qualquer um que Deus quiser. Oh, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Quem glorifica a Deus? Quando você lê o livro de Esther, capítulo 4, verso 16, Mardoqueu mandou dizer para Esther que ela disse para o primo dela, vai e diz que ele não pode ficar daquele jeito com roupa de cinza. Em cinza ele pode morrer. Diz para ele sair dali. Aí as meninas vieram, deram recado para ele. Ele disse, vai dizer para Esther. Eita glória. Vai dizer para ela que só porque ela está pousando de rainha. Diga para o irmão que está ao teu lado, não te iluda não. Diga aí para ele. Diga aí, não te iluda não.
Aqui não é se vira nos 30, irmão. Aqui não é a canção de Milton Nascimento, não é Milton Nascimento. Quem sabe faz a hora e não espera. Aqui não é a tua hora, não é o teu tempo. Aqui é o tempo de Deus, a hora de Deus, o dia de Deus, o momento de Deus. Te ilude não. Você diz para ele aí, pega na mão dele e olha nos olhos dele, que você não olhou. Olha nos olhos dele, não te ilude não. Quando Deus te botar em alguma posiçãozinha, não é para tu ser grande não. Só quem glorifica a Deus. Ele disse assim, diz para ela que foi para esse tempo que o Senhor a colocou ali. Mas se ela ficar pousando de bonitinha, de engraçadinha, pegou o mistério? Não tinha... Irmão, é negócio sério. Tem negócio, irmão, que eu fico pensando. Né? Aí, ele diz, fica tranquila, rainha. Se tu ficar sentadinha aí, de um outro jeito ou de outra maneira, Deus vai mandar livramento. Mas não pensa que tu vai escapar, que tu vai morrer. Você entendeu? Irmão, Deus quando bota a gente, ô meus irmãos, e meu filho me dá só um pouquinho de retorno, porque eu estou meio rouco, prego todo dia. Olha para cá, quando Deus te bota numa posição, não é para tu matar ninguém não. Quando Deus te bota numa posição, não é para você se achar não. Tu quer se achar, vai para Hollywood. Tu quer se achar, vai para a calçada da fama. Na obra de Deus não tem ninguém grande. E olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, diga comigo, faz, só quem tem boca bem forte, faz teu trabalho e sai de cena. João Batista, bom dia, diz bom dia. João 3, tu tá sabendo? Ele diz do quê? Aquele homem que você batizou, ele está batizando mais do que tu. Ele disse, é mesmo? É. O que mais? Tu está sabendo que tem uma multidão seguindo ele? Ele disse, o que mais? Até dos teus já tem gente seguindo ele. O que você diz? Aí João sorriu e disse, eu disse para vocês, desde o início, Mateus 3, 10, 11, 12, que aquele que vinha após mim. Oi, irmão, por que a gente não entende isso? É mais poderoso do que eu. E eu disse para vocês que eu não sou digno, nem era digno de desatar. E eu disse a vocês que eu só batizo em água. Mas eu disse a vocês que ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eita, glória a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escutem bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Irmãos, pastor Moisés, escutem essa. Quem de nós tem coragem de elogiar um companheiro ou um líder que Deus está levantando ele? Escute, vocês estão entendendo a minha pergunta? Quem de nós tem coragem para exaltar quem Deus está levantando? Jesus fez, aliás, João Batista fez propaganda para quem? Para Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Jesus cresceu porque ele é o Filho de Deus e ele veio para fazer uma missão. Mas há um detalhe interessante aqui que eu quero dizer para vocês. O crescimento de Jesus, escutem essa, o crescimento de Jesus começou com a voz de João Batista. E como eu estou falando para líderes, é muito importante que a liderança, ela
tenha essa perspectiva de falar bem daquele que está crescendo, de elogiar aquele que Deus está usando. Agora, quem está sendo usado tem que saber que o seu cenário foi montado por Jesus. João Batista disse: é bom que ele cresça e que eu faça o que agora? Diminua. Então tem a hora de entrar e tem a hora de quê? De sair. A Bíblia diz em Josué, primeiro, Moisés, meu servo, é morto. Quando você lê Deuteronômio 32, a Bíblia diz que Moisés não tinha doença. Mas teu dia chega. Diga aí para o irmão que está ao teu lado. Não se preocupe, diga aí. Não se preocupe, teu dia chega. Faz o teu trabalho, faz a obra de Deus. Irmão. Nós queremos nos eternizar nisso aqui, em púlpito. A gente se segura na cadeira que não quer mais sair. Mas Deus foi quem disse para Moisés: sobe ao monte e morre lá. E Moisés não tinha doença. Moisés não tinha problema de vista. Moisés não tinha osteoporose. Moisés não tinha doença nenhuma. Mas Deus disse: está na hora de morrer, porque tu não é eterno. Entenderam? Todo mundo tem seu dia, irmão. Sobe ao monte e morre. Então deixa eu dizer para vocês que é preciso ter cuidado com a fama. Eles pegavam os milagres de Jesus e diziam, João 6, está na hora de você ser o rei. Pegavam os milagres de Jesus e dizia, você tem que ser o maior político. Olhe para mim. Quando Deus usa um homem na terra, Ele não usa para que você se torne celebridade. E ainda que alguém queira te aplaudir, diga para ele, eu não sou nada. Em 1 Coríntios 15, 9, Paulo diz, do verso 10, pela graça de Deus, vamos igreja, eu sou o que eu sou. E aí para a igreja de Corinto, que estavam querendo criar astros, ele fez uma pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? E Apolo era da escola de Alexandria, método alegórico, muitos estudiosos filosóficos. Mas Paulo pergunta, e quem é Apolo? E quem é Pedro? Eita, irmão, a tua mensagem está bombando aí na internet. Não é assim? Irmão, está bombando. Irmãos, Irmão, eu sabia que ia bombar. Irmão, tem muita gente que é cara limpa. Eu sabia que ia bombar. Porque, irmão, eu preparei. Aquilo ali foi muito pesquisado. Se vocês lerem aquele livro, As 100 Cabeças Mais Pensantes do Mundo, o que eu acho interessante é que nenhuma ideia veio de grandes estudos. Teve deles que receberam as ideias dormindo. As maiores invenções do mundo vieram de pessoas olhando para a natureza. Porque tu não cria nada, quem cria tudo é Deus. Então o primeiro problema dessa nossa era é a era da visibilidade. Eu quero aparecer. E qual é o risco disso, pastor Zéu? Dessa vaidade, da visibilidade. A quenodoxia. Vocês se lembram em Filipenses 2,5? Olhe para cá, para você entender um líder na atualidade. Porque, irmão, preste bem atenção. Hoje nós não podemos mais fugir da internet. Esse negócio a igreja ela tem um problema muito sério. Olhe para mim aqui. Quando você pega a revolução sexual, já no finalzinho aí, século XIX, tudo, etc., aquele período, a igreja católica, ela criticava tudo. E quando começou essa revolução sexual, que não podia se ensinar, e quando se falava no anticoncepcional, foi uma briga tremenda que a igreja entrou e a igreja disse que tudo estava errado. Eu vou fazer uma pergunta. Hoje tem irmã na Assembleia de Deus tomando anticoncepcional?
Não, quem tem boca? Tem? Vamos lá, tem? E a igreja, não foi a Assembleia de Deus, foi a igreja católica, que a voz era a igreja católica. Ela disse que não era para tomar. E ela combateu. Mas ela não estudou o caso. O problema nosso é que a gente combate sem estudar. A gente leva para o campo da espiritualidade e não senta para ver o problema. Primeiro problema. Segundo problema. A igreja, ela prendeu as mulheres, travou as mulheres, e quando entrou a revolução, elas se soltaram. Se soltaram que ninguém segura mais. É mulher em prefeitura, é mulher em senado, é mulher na cozinha, é mulher no trânsito, é mulher na rua, é mulher... Um dia desse eu entrei num avião, aí tinha uma mulherzinha desse tamanho, menor do que eu. Aí eu disse, não, deve ser a comissária. Aí quando eu escutei era a voz. Eu sou a comandante fulano, eu vou coordenar esse voo. Eu disse para minha esposa, é uma mulherzinha bem pequenininha. Ela disse, é mesmo? Eu disse, ixi, tu é mulher, não confia não. Pois era. Aí quando o avião pousou e fui olhar, ela estava sentada lá. Aí eu disse, rapaz, está certo. É porque no nível de inteligência, Deus não fez a mulher menor do que o homem. A imagem que o homem tem, a mulher também tem. A mesma inteligência. Mas sabe qual é o problema? A gente critica sem conversar. E agora chegou um problemão grande para a liderança. Sabe qual é o problema hoje para nós? Qual é o problema? Vamos lá, digam aí vocês, qual é o problema hoje? O nosso problemão, pronto, que é a conectividade. Tem pastor que diz assim, eu não transmito meus cultos, porque os irmãos não querem ir para o culto. Eu transmito e tem culto, crente que fica em casa e crente que vem para a igreja. Porque os que gostam de igreja vêm, com internet ou sem internet ele vem. O que não gosta, ele nem assiste lá na casa dele, ele bota um programa de televisão, mas ele não fica me assistindo. Agora eu vou dizer um outro problema. Sabe qual é o problema para a liderança na internet? É porque no culto tu não pode mudar de pregador. Se o pastor estiver pregando ruim, tu tem que aguentar. Até terminar o culto. E na internet não. Aí o pastor Aziel presta não. Juliano Fraga, está doutrinando muito. Pode para cá. Eliseu Rodrigues, também, doutrina demais, muita coisa. Passa. Aí aquele subirá, né? Isso aí é de jejum. Deixa eu ver, é de jejum, Aí não tem muita coisa não. Benerrinha, aí sim, aí derruba, aí é unção. Então olha para cá, sabe qual é o problema? Só vai ficar, escute bem, e eu vou dizer como profético aqui. Pastor que tem Bíblia e doutrina, fica na internet. Vocês estão entendendo, juventude? Porque o pulador, eles não aguentam não. Ele faz aquela zoadinha, aquela farofa, aí pronto. Quando ele vai, no outro dia te ouvir, ele diz, é a mesma coisa. Porque tem pregador da internet, eu posso dizer a verdade? Vamos lá, eu posso dizer a verdade? Pronto. Um dia desse tinha um camarada dizendo que era doutor em aramaico na internet. Aí quando terminou a entrevista, o jornalista disse assim, doutor, como é bom dia em aramaico? Ele disse, não, eu estudo só o aramaico da Bíblia. Ele não sabia nenhum. Então muito cuidado, porque vocês estão assistindo gente na internet que é só fachada. Eu vou dizer tudo, irmão. É só fachada. E outra, quando você escutar esse título, doutor em hebraico, se assuste logo com ele. Procure qual é a universidade que ele é formado mesmo. Porque você vê o Saião, é um hebraísta. Você não vê o Saião com essas vaidades. Então escute o que eu quero dizer. Pode ocorrer de pessoas que não tenham
a kenosis. Olhe para cá. Não é pecado ir para a internet. Mas vá para a internet do mesmo espírito que Jesus foi para a cruz. Porque quem quer ser grande e ser ruim, não precisa de internet. Ele já é ruim por natureza. Freud diz que ninguém se torna ruim pela oportunidade ou pelo poder que recebe. Ele já é ruim por dentro, de natureza. Agora a oportunidade apenas evidencia o que ele é. Eu vou dar um exemplo aqui. O que foi em Gênesis 3? O que foi que o diabo disse para Eva? Quem se lembra? Quando ela disse que não podia comer do fruto. O que foi que o diabo disse para ela? Vamos. Com certeza tu não morrerás. Mas o quê? Não, viverás. E o que mais? Tu serás o quê? Esse é o problema nosso. Essa colocação do diabo até hoje está em nós. Tu serás como Deus. Tem irmão que quando você diz, irmão, a partir de hoje você é um diácono, ele vira o que o diabo disse para Eva. Ele vira um Deus. Eu não preciso da internet para me promover. Só que quando você tem um espírito de vaidade, de querer já ser, isso é muito problema. Agora olhe para cá. Jesus sabia lidar com a fama ou não sabia? Quando as pessoas diziam, vamos te colocar rei, ele disse, eu não fui enviado para isso. Ah, o Senhor é grande, é poderoso. Ele diz, vamos para um local isolado orar. Jesus nunca usou milagre, nem poder para se tornar famoso. Não use Bíblia, não use oração, não use jejum para se tornar famoso. Use a Bíblia para pregar evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Visibilidade. Cultura da velocidade. Sabe qual é o problema hoje da internet? É porque quando o irmão olha e diz, meu Deus, esse aí começou um dia desse. Explodiu. Uma irmã chegou para mim e disse, pastor, como é que eu faço a explodir? Na internet eu disse, vai lá para o Oriente Médio. Lá você se explode na mesma hora. Irmão, olha para mim aqui. O que é que eu quero com explodir, irmão? Me diz, irmãos. Nós estamos vivendo a cultura da velocidade. E como? Tem uma autora lá do Rio Grande do Sul que ela diz, pressa, depressa, depressão. Pressa, depressa, depressão. Diga comigo. Pressa, depressa, depressão. Por que tem muita gente com depressão? Com a pressa da vida. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eita, fulano de tal explodiu. Um dia o irmão disse para mim, pastor, o senhor é apagado. Eu disse, sou mesmo, irmão, sou. O senhor é apagado. Vamos para Goiânia. Eu disse, fazer o que em Goiânia, irmão? Lá é o lugar dos pregadores. Lá surgiu Gilmar, lá surgiu Napoleão, lá surgiu fulano. Ele disse uns 10 nomes. Vamos embora. Ele disse, eu estou em Romanos 12:16. Ele disse, como assim? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios. Tem irmão que diz assim, irmão, eu mereço, irmão, crescer. Olha, o talento que eu tenho, a envergadura que eu tenho, eu mereço crescer. Já vi, foi muito. Quando a gente vai chamar o irmão para apresentar, ele diz, pastor, eu já tive uma revelação. Deus me disse, porque eu mereço. Irmão, quem somos nós para merecer alguma coisa? Então, muito cuidado com essa cultura, olhem para cá. Quando Deus quiser te levantar, escute bem. Ele te levanta na hora certa. E mais uma coisa eu quero te dizer. Quando Ele te levanta, escute bem. A melhor coisa é ter um líder que está no lugar certo, sabendo qual é o propósito de Deus para ele naquele local. Amém, irmãos? Olhe para cá. Quando o Jacó morre, está lá no capítulo 50 de Gênesis. Jacó morre. Aí os irmãos disseram, papai morreu. O homem que ele mais gostava era José.
E o José respeitava, e o pai está morto. Vai que agora José se levante contra nós. Aí eles fizeram um plano, foram até José. José, papai antes de morrer, a gente nem sabe se é verdade. Papai antes de morrer disse que era para tu cuidar bem de nós. E não ser contra nós. Aí as lágrimas desceram em José. Oh, irmão. Quando as lágrimas desceram em José, ele disse assim: meus irmãos, vocês não entenderam ainda. Deus me conservou com vida aqui para dar vida a vocês. Quem glorifica a Deus, irmãos? Oh, aleluia. Vocês tramaram o mal, mas Deus transformou isso em bem, porque Ele queria que eu preservasse a vida de vocês. Oh, glória a Deus. Quando Deus te colocar em uma posição, não pense que é porque você é alguma coisa, não. Pare com isso, irmão. A minha esposa disse que eu não sei contar testemunho. Eu disse: por que, minha filha? Porque você não faz o lado emocional. Porque o carro virou, eu quase morri no início do ano passado. Aí eu fui contar na igreja: meus irmãos, o carro virou, quase caiu no despenhadeiro e eu morri. A irmã estava comigo, o irmão estava comigo, Jesus nos livrou. Vamos ficar de pé. Pai que é celestial. Ela disse: não. Cadê o irmão do teclado? Volta aí, irmão. Faz um fundo musical. Meus irmãos, ontem eu saí de Tasso Fragoso. Eu fui dar uma posse de um pastor. Ah, meu Deus. Mas o diabo trabalhou, irmãos. Quis ceifar minha vida. Está acabando. Eu tive um professor, William Smith. Obrigado, filho. Ele dizia: não use nem na sua introdução muitos exemplos emotivos, para o povo não ficar só chorando e deixar a palavra de lado. Irmãos, José sabia para que ele foi chamado, sim ou não? E se Deus está fazendo você ser importante na internet, para quem é a glória? Bem forte, para quem é a glória? Para quem é o louvor? Para quem é o aleluia? Então pronto, então preste bem atenção, evite essa cultura imediatista. Hoje tem irmão que ele fala o seguinte: ele fica ouvindo, e eu acho vantagem, não vou negar não. Eles escutam um monte de pregador e decoram as mensagens. E como eles decoram a mensagem, ele vai pregar aquilo que ele ouviu da internet, ele prega do mesmo jeito. Até a forma que ele vê o pregador. Aí ele pega a Bíblia e pega uma toalha e bota aqui dentro e sai. Pastor, me convida. Eu sou pregador. Ele não quer passar pelo trabalhar de Deus na igreja, sendo auxiliar, sendo diácono, limpador de banheiro. O problema é que ele quer ir para a internet, ele quer explodir, ele quer agenda. E quanto mais agenda você tem, mais você se torna pobre de conteúdo. Porque, irmão, para você, eu estou falando o seguinte: para você estudar um texto, sentado, meditando, você não gasta menos do que 3 horas. Aí se todo dia eu estou numa igreja, o que é que eu vou ter para dar para vocês? A cultura da comparação. Esse é o problema da internet. Qual é a cultura da comparação? Esse aqui é melhor, esse aqui eu não gosto. Eu gosto mais desse aqui, esse aqui se sai melhor. Esse aqui é do meu nível, esse aqui é do meu estilo. O Senhor não chama pregador para agradar ninguém. O Senhor não está chamando pregador para ser do teu estilo. O Senhor está chamando pregadores para proclamar o evangelho para a salvação de almas.
eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e vocês sabem, não é para testar conhecimento. Qual homem no Velho Testamento que ganhou mais vidas do que o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes? Quem? Vamos lá, fale bem alto. Quem foi? Jonas, olha para cá. Quem foi? Jonas, vamos dizer bem forte todo mundo. Quem foi? Bem forte, mais forte. Irmão, e tem pregador mais ruim do que Jonas? Jonas vai pregar com raiva. É assim ou não é? Primeiro ele foge, vocês sabem disso. Vocês veem Jonas pregando. Jonas prega sem orar. Ele não ora, ele só ora no capítulo 2 quando cai na barriga do peixe. Prega com raiva, prega sem orar. E Deus salva a cidade todinha. Eu li um livro de Eugene Peterson que ele diz: por que Deus deixou um pregador tão ruim como Jonas? E a cidade todinha se converteu. Agora eu vou fazer outra pergunta. De todos os pregadores do Velho Testamento, qual o único pregador que Jesus fez menção no Novo Testamento? Só Jonas. E ainda foi elogiado por Jesus. Rapaz, eu fico pensando, claro que ele elogiou João Batista, mas Jesus ainda disse assim: como Nínive ouviu a pregação e se arrependeu. Eu vou fazer uma pergunta: Jonas fez algum milagre? Fez paralítico andar? Fez fogo descer do céu? E por que a cidade creu? Agora olhe para cá. Sabe por que Eugene Peterson diz que Deus deixou essa história na Bíblia? Para alertar os pregadores que tu não tem nadinha. Tu pode pregar até zangado, mas quem tem efeito é a palavra. Tu pode pregar até sem orar, mas quem tem efeito é a palavra. Tu pode pregar até sem jejuar, mas quem tem efeito é a palavra. Às vezes tem dia que eu jejuo, termino de jejuar. Vou revelar isso aqui para vocês. Jejum e recebo a mensagem lá no quarto. Eu disse: eita, meu Deus, hoje o culto, a glória de Deus vai descer aqui. O que eu recebi aqui no quarto, eu disparo, eu até marcho no meu gabinete. Eu recebo a mensagem, falo língua, marcho. Eu disse: eita, meu Deus, que essa glória é o dia que eu prego mais ruim. Entenderam, viu? É porque naquela hora Deus deu para mim, para me converter. E eu pensei que era para eu bombar. E Deus não tem nenhum interesse de te bombar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o líder como instrumento digital. Pastor Zéu, e como é o líder hoje? Como instrumento digital. A sua postagem, diga comigo os líderes, bem forte. A minha postagem deve ser bíblica, teológica e cristocêntrica. A sua postagem deve buscar um propósito espiritual. Irmão, onde é que um homem de Deus, ele vai postar, pregador do evangelho, ele aparece com a camisa, os peitinhos dele, todo fortinho, em academia, aquelas calças, não tem umas calças? Toda acochadinha, e ele aqui malhando. Irmão, acabei de... As mulheres olhando, a gente já é tentado. Quanto mais botando os peitinhos forte. Um dia desse eu vi um, irmão, com a camiseta que eu pensei que ele ia virar o incrível Hulk. Eu pergunto, isso é para a glória de Deus? E a líder, a irmã, que vai para a academia, bota as sainhas bem acochadas e o short também. E aí na hora ela faz até posição em uma das máquinas. Acabei de fazer o que Paulo disse, cuidar do corpo. É para a glória de Deus? Não. Então essa nossa era digital, ela tem esses problemas, que eu quero pontuar aqui. E quais são os desafios, pastor Ziel?
Cuidado com a idolatria da sua imagem. Se você quiser exaltar Jesus na internet, põe tua fotozinha bem no canto e coloca maior o nome de Jesus. O irmão vai fazer o cartaz lá na igreja, aí bota eu bem no meio. Aí bota o nomezinho de Jesus lá embaixo. Eu digo, não, irmão, ajeita isso aí. Bote minha fotozinha bem pequenininha lá embaixo e bote o nome de Jesus maior. Um irmão agora me ligou e disse, pastor Oziel, nosso pastor aqui está zangado comigo. Eu disse, por quê, irmão? Porque eu fiz um cartaz e botei a foto dele de lado e o cantor de um lado e o outro pregador no centro, que é o pregador. Ele zangou e disse que eu não respeito ele, porque eu não botei ele no centro da fotografia. Idolatria de imagem pessoal. E esse é um dos cuidados que cada um de nós, líderes, devemos ter nesse aspecto digital. Cuidado com isso. Narcisismo espiritual. Eu quero aparecer que eu sou tal. Eu sou tal. Eu estou tendo curtida. Então escute bem. Perda da profundidade bíblica e teológica. Há muitos que pregam e não têm profundidade bíblica e teológica, mas estão na internet fazendo glamour, fazendo foto e etc, como convém. Agora preste minha atenção. Vamos lá. Irmãos, vocês observaram 1 Coríntios 10, qual foi o texto que eu li? 1 Coríntios quanto? 10 e o quê? 31. Vamos lá, vou correr aqui agora. Escute bem. Quando você lê 1 Coríntios 10, tudo que vocês imaginam da internet está aqui nesse capítulo. Tudo que vocês imaginam. Eu pergunto aqui, Deus nos abençoa ou não? Deus nos abençoa. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, Deus dá sucesso para nós ou não dá? Dá. Porque Deus não trabalha com anjos, Deus trabalha com homens. Eu não sou hipócrita. Deus levanta homens. Mas quando Deus levanta homens, você tem que ter cuidado para entender que a honra e a glória é do Deus que está colocando o tesouro em vaso de barro. E quando você olha para esse texto, Israel recebeu 5 bênçãos. 5 bênçãos. Quem se lembra quais foram as bênçãos que Israel recebeu? Quem pode me ajudar? Eu creio que o pregador de ontem pode ter pregado no texto, mas quem pode me ajudar? Quais foram as 5 bênçãos que Israel recebeu? Está aí no texto. Se vocês observarem, está aí no texto. Basta você atentar para a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que Israel, vamos lá, só para vocês observarem as primeiras bênçãos. Verso 2, no verso 1 diz, nossos pais estiveram todos debaixo de uma mesma nuvem. Qual foi a primeira bênção? Nuvem. Direção. Segunda bênção, todos passaram pelo mar. Ação sobrenatural. Vá anotando isso. 5 bênçãos que Deus deu para esse Israel. 5 bênçãos. Nuvens. Ou nuvem, direção. Passaram pelo mar. Livramento sobrenatural. Está aí no texto. Ele prossegue dizendo, comeram de um mesmo manjar espiritual. Terceiro, pão do céu. Manjar, maná, comida dos anjos. Está lá em Êxodo 16. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Quarto, a água da fonte da vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. Batizados. E se vocês observarem, eles tinham o maior líder da história. Quem era o maior líder da história? Moisés. Então preste bem atenção. Deus, quando Ele pega você, Ele te dá as bênçãos dEle. Ele disse para Davi, eu te tirei de trás do curral e de trás das ovelhas e te coloquei no pódio.
Às vezes você escreve um livro, você pensa que esse livro não vai nem atingir nada. E aí teu livro explode. Aí você começa a achar que é o maior escritor da história. Aí você começa a achar, não tem ninguém como eu. Aí quando alguém vai te entrevistar, bom dia, pastor, bom dia. E esse livro? Ah, meu querido, muitas pesquisas exaustivas. Olha, eu quero dizer para vocês que eu me debrucei nisso com tanto esmero, e não tinha como dar outra coisa. Vaidade. Ô irmã, eu nem pensei que ia dar isso aí. Eu pensei que essa obra não ia sair para lugar nenhum. Mas Jesus Cristo fez isso aí. Eu nem mereço isso, irmãos. Mas Deus me abençoou. Sabe qual é o problema? O problema não é a internet. O problema não é a era. O problema não é o tempo. O problema é o coração. Quando você lê Mateus 24, basta você atentar na própria Bíblia, no verso 37. Assim como foi nos dias de... será a vinda? Já nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, a mesma coisa hoje. Quer ver mais? O problema não é a era, não é a internet, é o instrumento. Quando você lê Mateus 10, 27, vocês sabiam que Jesus falava da internet? Vocês sabiam que Jesus falava da conectividade? Basta você ler Mateus 10, 27. Aquilo que eu estou dizendo em trevas, falai na luz. Aquilo que vocês ouvem, pregue nos telhados. E o que é telhado? Onde é que a gente bota uma antena parabólica? Onde é que a gente bota uma antena parabólica? É dentro do quarto ou é em cima do telhado? Conectividade. Jesus já falava da internet, é porque o povo não pega. Pregai no telhado. Olha para cá, Jesus estava dizendo, a partir de hoje a pregação de vocês não é só dentro de tempo, conecte na internet. Pode botar na internet, não pregue oculto, pregue em cima dos telhados. Agora o problema é, na internet fica gravado. E tudo que tu fala de errado, também pega. Agora tem uma coisa, sabe por que eu não me preocupo? Do jeito que eu prego, um irmão perguntou para mim, pastor Zéu, quando o senhor vai pregar em outra igreja, o senhor muda alguma coisa? Meu irmão, não mudo nem a voz, nem um estilo. Eu prego como se eu estivesse pregando na minha, porque eu vou pregar é Bíblia. Eu não sou maçom. Dia desse o irmão perguntou se eu era maçom. Irmão, uma irmã mandou uma mensagem para mim, pastor, eu ouvi dizer que o senhor é maçom. Eu disse, irmão, não tenho nada contra os maçons, agora eu não sei, eu só sei o que é porque eu estudo. O grau 32 que eu tenho é só do Espírito Santo, que ele vai me enchendo de poder e de graça. Né? Que a Cassiane diz que tem 500 graus, né? Eu estou querendo chegar nele também. Mas eu acho que eu já passei dos 32. Agora deixa eu dizer uma coisa, pregação hoje, irmãos, é para ficar só entre quatro paredes? O que foi que Jesus disse em Marcos 16, 15? Ide por todo mundo pregar e Mateus 28, 19. Ide por todas as Então olha para cá. É o bico. Hoje a pregação é em cima dos telhados. O líder não pode ter medo de pregar perante as câmeras. E vocês querem a novidade? No meio da pandemia eu preguei 5 meses só para banco. Era só o irmão que estava no teclado, um pastor que lia o texto para mim, porque não podia ter. Irmãos, e tinha hora que eu sentia tanto poder de Deus. E eu olhava para os bancos. Foi assim que eu comecei. Hoje tem pregador que se tiver 2 crentes, ele diz, essa mensagem aqui está muito ungida para esses 2. Eu vou guardar ela. Pois é que tu deve pregar, porque foi para aqueles 2. Jesus não passou distante em João 4, que era só uma mulher velha que não valia nada. Meio-dia na beira do poço, lá estava ela. E ele deu o maior sermão da história. Eita, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Ele olhou para ela, só os 2, na beira do poço. Aí a conversa vai, conversa vem. Começou os 2 tracando, briga. Ela, tu não é judeu, o que é que tu quer falando comigo?
Bicho ruim. Tu não sabe que eu sou samaritano? Ele disse, eu sei. Eu só estou te pedindo água, eu não estou discutindo se tu é samaritana, se tu é. Me dá minha água para me beber. Ela disse, não vou te dar não. Poço é fundo, tu não tem nem com o que tirar. Aí ele disse, é bem aqui que eu entro. Ei, mulher, se tu soubesse quem é que está bem aqui na fonte, e pedisse de beber, ele te daria o quê? Água viva. Aí a conversa mudou. Me dá dessa água, para que eu não venha mais buscar aqui. Ele disse, eu vou te dar, mas vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, certo e bem, porque 5 tu já tiveste. E o que tu tem agora não é? Eita Jesus, eu vejo que tu és profeta. Aí mudou de água, vamos discutir teologia. Aonde é que se deve adorar? Aí Jesus disse, olha, tem um debate aí, os samaritanos, né, o Gerizinho, vocês falam aí, outro diz aqui, Sinai, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não tem isso mais não. Vai chegar uma hora em que os verdadeiros, João 4:24, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eita, irmão. Irmão, naquela hora a glória invadiu ela. O que é bom na mensagem pela internet é o pastor ficar na sua. Fique na sua. Não fique perguntando, já tem quantos aí? Quando eu comecei pregando, aí eu pregando assim já com 1 hora, aí a irmã dizia, pastor, só tem 2. Eu disse, eita, muita gente. Já esse tempo todinho me ouvindo, 2 horas, quase eu pregando, 2 pessoas, tem 2. Aí pronto. Mas nunca fiquei preso a isso, nem hoje eu fico preso nisso. Então escute o que eu vou dizer aqui a vocês. 5 privilégios, só bênção. Deus dá privilégio ou não dá? Quem aqui já recebeu o privilégio de Deus? Eita, irmão, tem irmão que prega uma mensagem boa, tem irmã que canta o hino, quando termina de cantar, a igreja está glorificando, aí ela vai passando a irmã, eita, irmã, esse louvor mexeu comigo, não é assim? Aí aqui é crente, ô minha irmã, ore por mim para Deus continuar me usando, não é assim? Pronto, o pregador termina de pregar, a glória de Deus desceu, aí ele desce, a igreja está no fogo, aí o irmão diz, eita, irmão, Deus te usou, meu filho, aí tu vai para casa e chora de joelho, Senhor, muito obrigado, mas continue me usando para a tua glória. Então olha para cá, Deus te enche de privilégios, é para honrar o nome dele. Cinco privilégios, mas também depois dos 5 privilégios, 5 derrotas. Olha para cá, preste bem atenção, olha para mim aqui. Se você pensar só em privilégio, muito cuidado. Porque os 5 privilégios foram combatidos com 5 coisas negativas. Digam comigo bem forte. Cobiça. Vamos lá. Cobiça. Não, só quem tem boca. Cobiça. Idolatria. Imoralidade. Presunção. Murmuração. Então diga para mim, diga comigo. O problema não é bênção. O problema não é sucesso. O problema é disciplina. Querem se assustar com o que eu vou dizer? Não coloque no púlpito o pregador que não é disciplinado. Ele vai ser estrago para a igreja. Ele não mede as palavras. Ele não está aí para o que vai acusar. Ele não está com quem vai atacar ninguém. E ele ainda diz assim, eu digo assim mesmo, e aí acabou, e quem quiser, se arrebente para lá. Presta não. Presta não. Eu era co-pastor, aí eu cheguei para o pai um dia, eu disse, pai, mas o senhor é o presidente, e aquele irmão é tão ruim, e o senhor, tira esse homem, senhor. Eu disse, ei, rapaz, tu não sabe de nada não. Ele disse, como assim? Ele disse, se eu mexer com ele, entristece a mulher, entristece os meninos, os primos dele, até quem não é primo. Aí hoje eu estou num campo, um dia desse eu mexi com um, só vivia me convidando para comer na casa dele, mas eu tive que mexer. A véia passa por mim, quer ver o diabo, mas não quer me ver. Os meninos tudinho saíram da igreja. Aí quando a gente topa um na rua, ele vira a cara. Ele estando errado. Aí eu me lembrei do pai. Aí disse, é mesmo.
Aí Jesus, vamos arrancar, está lá em Mateus 13. Vamos arrancar tudo de uma vez. Ele disse, não, vai ferir o trigo também. Deixa. Agora eu estou deixando. Eu não estou acoitando o pecado. Eu falo a verdade, eu vou pregando. Mas eu até deixo. Às vezes minha esposa diz, mas tu tem paciência, aquele irmão. E ele fica bem ali sentado na tua frente. Eu disse, é um cimei. Todos nós temos que ter um cimei. Tira ele não. Tem pastor que diz, tu está disciplinado, desgraça. Vai embora dessa minha igreja. Não, deixa ele. Ele é um cãozinho que me melhora. Amém, irmãos? Aí às vezes aquele cão, nem manda ele mais embora. Pronto. Às vezes tem irmão que começa a pregar, ele quer ser, até na reunião quer corrigir a gente. Ele é ali que sabe, quer corrigir, aí ele começa a mostrar umas ideias. Aí tem hora que eu digo, eu vou cortar ele aqui. Aí ele diz, não, isso é para mim estudar mais. Eu estou atrasado já, ele está na frente, eu vou estudar mais. Esse irmão está dizendo isso aí é para me melhorar mais. E vocês sabiam? Tem irmão que quando fica falando da gente, a gente tem... Eu ouvi dizer que o pastor está fazendo agora aí um novo templo, eu não sei como é que anda as finanças. Aí quando eu escuto, eu digo, irmã, como é que está as finanças? Eu não chamo ele mais de cão, não. Eu sei que ele é o boca grande, mas me ajuda. Eu vou fazendo a obra aí. Irmão, tem coisa. Tem dia que eu vou pregar mesmo só pela misericórdia de Deus. Aí pronto. Agora, preste bem atenção. 5 bênçãos, 5 privilégios e 5... Mas qual era o problema deles? Vamos, quem está aprendendo? Qual era o problema deles? Falta de disciplina. Olha para cá. Eu pergunto, olha para cá. Quem hoje de líderes da Assembleia de Deus, e escute isso aqui, pesa, que Deus usa em milagre e que tem disciplina? Que Deus usa com poder e tem disciplina? Pouquíssimos. Olha a disciplina. A Bíblia diz em Atos 3, 6, quando você lê do 6, Pedro disse, paralítico, a ti te digo, levanta aí, anda. Aí o homem entrou no templo, não foi com o negócio de, que hoje tem uns que curam, aí diz, olha, as perninhas ainda estão tortas, mas com a fisioterapia, algumas sessões, ajeita. Não, Jesus não faz isso não. Quando ele cura, ele dá um salto logo de uma vez. A Bíblia diz que Jesus curou e o homem entrou o quê? Saltando. E quando entrou saltando no templo, aí a multidão correu e olhou e disse assim, meu Deus, foi Pedro e João. Aí Pedro disse, epa, não foi pelo nosso poder, nem pela nossa virtude, nem pelo nosso jejum, que ele está andando. Qual é o pregador hoje que na hora que acontece isso, ele não pega o microfone e não faz um show? Há quanto tempo, irmão, você estava assim? Quer dizer que a senhora já foi em vários lugares? Foi lá na igreja do pastor Oziel, não deu nada? Foi. Você foi onde? Foi aonde? A mão de Deus está aqui. Aqui está a mão de Deus. Agora, irmão, sabe por que esse homem está assim? Eu pago o preço. Atos 14, Paulo pregando e o paralítico ouvindo, aí Paulo diz, ei, levanta, te firme em teus pés. O homem pulou, a multidão correu e disse, os deuses baixaram entre nós. Aí Paulo abre a boca, epa, Deus nos salvou dessas vaidades. Se não tiver disciplina, a vaidade domina. Se não tiver disciplina, o orgulho entra. Então olhe para cá. Quando eu olho para esse texto, o apóstolo São Paulo ele dá 3 coisas para me encerrar. Digam comigo, ações. Não, diga bem forte comigo. Ações motivadas para a glória de Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esse copo. Quem providenciou essa águazinha para mim, Jesus. Mateus 10, 45. Né? Davi, queria beber da água lá da minha terra. Aí os homens romperam tudo. Aí chegou, tá aqui tua água. Ele disse, eu não vou beber uma água dessa. Vocês fizeram uma honra dessa. Ele derramou como libação.
Se beber, é para a glória de. Se comer, é para a glória de. Se edificar, é para a glória de. Se pregar, é para a glória de. Se cantar, é para a glória de. Se evangelizar, é para a glória de. Se administrar, é para a glória de. Olha, o apóstolo São Pedro disse lá em 1 Pedro 4,11. Ele diz assim, olha, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Porque o poder e a honra é para Ele, agora e para todo sempre. Levante a sua mão e dê maior glória para Jesus. Eita glória! Deixa a tua motivação ser para a glória de Deus. Quer mais e quer bebais. Irmão, isso aqui é uma mensagem tão simples. Só que Paulo estava num contexto social. Olhem para cá para você pegar o mistério. Qual era o contexto social? Um banquete mundano. E aqui Paulo aceita o crente para um banquete mundano. Vocês sabiam? Ele aceita o crente para um banquete mundano. Ele diz, quando o incrédulo ou o mundano te convidar, vá. E quando ele botar uma comida na mesa, coma. E não pergunte nada. Pronto. Olha como é que Paulo faz. Um dia, o Bita de Barão, ele conversando comigo, eu tinha uma faculdade, a filha dele se formou na nossa faculdade. Ela até falando comigo, tal. Gente boa. Era o maior bruxo aí do mundo. Aí pronto. E eu sempre respeitei ele. E aí, eu, conversando com ele, aí ele disse, pastor, gostei do senhor. Eu disse, foi mesmo, rapaz, foi. Nunca um pastor me deu uma atenção assim. Gostei demais do senhor. Eu disse, não, você é um cidadão, é uma pessoa que merece. Porque os crentes têm isso mesmo. Na hora que vê um macumbeiro, ei, macumbeiro do inferno, do Satanás, está repreendido, filho do cão. Não, é escravo. É escravo, precisa da salva. Aí eu conversei, foi muito com ele, pronto, conversei. Quando terminei de conversar, ele disse, pastor Aziel, eu vou lhe fazer um convite. Eu disse, por não, eu quero que o senhor vá lá em casa comer um bode. Eu disse, vou comer esse bode lá na sua casa. É na minha fazenda, em tal lugar. Aí vai ter um dia tal encontro, eu quero que o senhor vá. E aí eu tinha um compromisso, não deu para mim ir. Aí eu chamei um irmão, auxiliar meu. Eu disse, irmão, o fulano me convidou e eu quero que você vá. Ele disse, pastor, o que é isso? Eu disse, não, tu vai. Pastor e bode logo. Eu disse, não, se for para galinha dá do mesmo jeito. Aí ele disse para mim, pastor, eu disse, ei, olha para cá. Tu esqueceu de 1 Timóteo 4,5? O que é que diz? A comida depois de orada é totalmente para Deus? Tu esqueceu do Salmo 24 primeiro? O que é? Do Senhor é a? De quem é o bode? Ele disse, é do Senhor. E a galinha? É do Senhor. Mas se for dedicada para Maria Mulambo, tu ora e dedica para Deus. Aí ele foi. Ele voltou alegre. Pastor, eu comi, filho do rei que o senhor disse. E não era que estava bom o bode? Eu disse, pois é. Agora, pronto. Sabe por que nós não ganhamos pessoas? Falta de disciplina. Ataca todo mundo. Critica todo mundo. E são seres humanos que precisam da nossa salvação. Então escute bem. As nossas ações, em primeiro lugar, elas têm que ser motivadas para a glória de Deus. Irmão, só o céu vai revelar o que todos nós estamos fazendo aqui. Só o céu, nenhuma convenção revela o que esses homens estão fazendo aqui. Só o céu. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 4, vocês não me julguem, porque só quem sabe das minhas motivações é Deus. Só quem sabe como eu estou trabalhando para Deus é só os céus. Eu posso estar muito bem pregando aqui, só pensando em dinheiro. Eu posso ir fazer uma visita social, só pensando em like. Então, faça todas as suas motivações voltadas para Deus.
Em Filipenses 1:10, ele diz: para que aproveis as coisas excelentes e para que vivais nesse mundo sem escândalos até o dia de Jesus Cristo. Eita glória! Quando eu pego o meu sermão, está aqui, eu preparo meu sermão, eu leio pronto. Aí quando eu termino, eu pego ele e boto de joelho. Jesus, está aqui. O que me deu para eu fazer, eu já fiz. Eu fui na internet, eu fui na concordância, eu fui na hermenêutica, na exegese. Eu não fui no GPT, mas eu fui em tudo. Me ajuda, me dá da tua graça. E que a palavra que o Senhor colocar seja para a edificação da igreja. Tudo eu tenho que fazer para a glória de Deus. Aí o apóstolo São Paulo diz: se você for lá para o incrédulo e se você for para a glória de Deus, está abençoado. Pronto, quer ver uma coisa? Casamento é para a glória de Deus. O que eu acho interessante aqui é que Paulo não separa o trivial do sacro. Olha, o trivial do sagrado. Ele diz: se você comer uma pipoca, é para a glória de quem? Oh Deus, te agradeço por essa pipoca. Aí pronto, pode tacar na boca, glorificando a Deus. Senhor, eu te agradeço por essa linguiça. Senhor, eu te agradeço por esse pão. Tudo para a glória de Deus. Até o casamento, até as meninas. Quem é solteira aí? Cadê as meninas solteiras? As meninas solteiras. Usa esse teu lado, irmã, para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 7:34. A solteira cuida do corpo para ser mais santa. E a casada cuidem como agradar o marido. Então a solteira, glória a Deus, meu corpo é dele. E a casada, meu velho é meu, a casa é minha e eu vou alegrar ele. Aí pronto, aí essa bênção de Deus. Então, em primeiro lugar, todas as tuas motivações devem ser para a glória de quem? De Deus. Segundo, para encerrar, diga comigo: eu preciso, não, bem forte, eu preciso ter postura que não cause escândalo. Olha para cá. Paulo diz: e não tenha postura que cause escândalo para os gentios, para os judeus e para a igreja de Deus. Olha para cá. Vai acessar a internet? Pergunte: Senhor, eu estou... Que internet, irmão? É bicho perigoso, não adianta a gente negar, não. Eu botei uma harpa aqui, está bem aqui. E aí eu botei uma harpa, eu levo minha harpa mesmo para a igreja, mas nesse dia faltou a minha, eu levei isso aqui. Aí quando eu abri a harpa, irmão, tinha até um auxiliar perto de mim. Eu não vou dizer para vocês o que apareceu. E aí quando dá errado, a gente quer apagar, fica pior. Já aconteceu isso com vocês? Não já? Aí também, quem sabe. Aí eu peguei aqui, irmão, e aí fui mexer, aí foi que aumentou. E eu disse: meu Deus, aí foi o jeito de eu explicar: irmão, isso aqui eu não acesso isso não. O negócio é por... Vixe, pastor, meu Deus, pronto, o negócio, eu não sei o que é. Aí pronto, aí eu não uso mais não, porque é perigoso. E aí quem não entende, irmão, vê esse negócio, aí pronto. Aí é muito cuidado. Olha, a gente vai preparar aqui, abre a internet. Na hora que vai clicando, aí aparece uma... Quer conversar? Ó, irmão. Os jovens sabem. Aí pronto. Quer conversar? Mas quem é que diz para ela que eu não quero? Eu disse: quero não. Aí pronto, eu apago. Pronto. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso. E pasmem, muitos evangélicos e líderes, eu fiz uma pesquisa agora, são campeões em pesquisa secreta. Sabe por que eu não pesquiso? Por duas razões. Primeiro, e eu vou dar um conselho para os irmãos: não pesquise essas mulheres. Elas não te querem. Nenhuma dessas bonitonas te querem. Te aquieta. Porque nenhuma te querem. Então pronto. Nem adianta aqui o homem acessar. Pronto. Porque às vezes ele quer uma que tem umas coxas grossas. E aí olha para dele: mas está fina, eu quero essa. Mas ela não te quer. Pode se aquietar. Te contenta com a tua. Pronto. Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher da tua mocidade. Segundo, ali pode ser uma outra pessoa. Pode ser mentira. Não acesse não. E terceiro é pornografia pura. Então olhe para cá. Viva sem causar escândalo. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz: se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus.
Eu pergunto aqui aos senhores, onde é que está acontecendo hoje os maiores escândalos? Na internet. Mas a internet não faz escândalo, a internet só divulga escândalo. E em último lugar, diga comigo, se eu quero usar minha internet para a glória de Deus, eu vou colocar em primeiro lugar o proveito do outro. Olhem para cá. Se um crente usa a internet para beneficiar o outro, nunca essa internet vai ser para prejudicar alguém. Nunca, 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 nunca. Vocês se lembram que a liderança de Jesus era uma mordomia servil para o outro. João 13, 12 a 15. Jesus pega, lava os pés e depois ele diz: vocês me chamam de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, mas em tudo eu vos dei exemplo. Liderança que serve. Nunca apareça querendo ser o tal. Um irmão me deu um sapato, irmão, que ele brilhava mais do que a lua e o sol. Pastor, é para o senhor. Para não desprezar, eu aceitei, mas aquilo não dá para mim. Porque tem pessoas que querem chamar atenção com a roupa, querem chamar atenção com o brilho, querem chamar atenção com a voz. Esteja aqui na frente só com uma motivação: para a glória dele. Agora pegue seu celular. Vamos fazer algo aqui para me encerrar. Pronto, pegou? Fiquei de pé. Muito bem. Eita. 147, o hino da nossa harpa cristã. Fique de pé. Como é que diz o hino 147? Quem se lembra? Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados, diga com autoridade, sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Olha o que ele diz: no teu bom serviço tenho eu prazer, nele adore, assim do teu amor, e te glorificarei, meu Salvador. Toda a igreja, sim, ó meu Senhor, quero servir, ó Deus de amor. Diga, igreja, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Pegue seu celular, está com ele aí? Muito bem, coloque ele assim na mão. Pegou? Deixa eu ver quem pegou. Muito bem. Isso aqui não afeta nós em nada. Salmo 101, verso 3. Não poreis coisas más diante dos seus olhos. Olhe para mim aqui. Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude nisto, pensai. Tito 1,15. Tudo é puro para os puros. 1 Coríntios 2,16. Vocês têm a mente de Cristo. O problema não está no celular. O problema não está na internet. O problema está no coração. Todas as vezes que você for usar isso aqui, quando for teclar, teus dedinhos, diga: quer comais, quer bebais, ou quer conectar. Vamos botar isso. Quer conectar. Diga comigo: quer conectar.
faça para a glória. Será se um rapaz que vai fazer para a glória de Deus vai olhar pornografia? Um rapaz que vai fazer para a glória de Deus vai acessar site de pedofilia? Uma moça que vai fazer para a glória de Deus quer olhar homens nus aqui? Quando você tecla para a glória de Deus, você faz para a edificação de pessoas, você faz para consolo espiritual, você faz para que a mensagem chegue a algum coração, mensagem de esperança. Então olhe para ele e diga: meu celular é um presente de Deus. Minha internet é meu campo missionário. Eu online, diga, eu online, de manhã, 3 da manhã, eu vou ter caráter, porque eu vou usar meu celular, minhas redes sociais, para a glória de Deus. Põe a mão no teu celular. Assim como está em Êxodo 40, que Moisés consagrou tudo do tabernáculo. Tudo no crente é consagrado para Deus. Teu celular agora é para a glória de Deus. E se tem algum jovem viciado em pornografia, viciado na maldade, e não consegue sair, nesta manhã, Jesus quer fazer de você um líder para evangelizar pela internet, para evangelizar para a glória de Deus. Assim como diz Romanos 10, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, nós vamos trocar. Quão formosos são os dedinhos dos que acessam a internet, para a glória de Deus. Querido Deus, Pai Celestial, enche essa juventude de poder, de dons, oh aleluia, batiza com o Espírito Santo, renova em línguas estranhas, que o coração seja puro, seja limpo, que a mente seja limpa, e qualquer ação que for fazer, seja para a glória do Teu nome. Que a liberdade de cada um não seja para pecar, nem para ofender ninguém, mas que a liberdade de cada um seja para a glória do Teu santo nome. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Quebra todo o pecado agora. Liberta esse jovem. O Espírito Santo fala comigo. Se tem algum jovem, se tem algum irmão que quer agora vir à frente para ser liberto, corra. Se você quer consagrar sua vida para Deus, seus instrumentos para Deus, venha. A tua boca tem que ser para Deus, teu corpo tem que ser para Deus, os membros do teu corpo é para Deus, teus dedos têm que teclar para a glória de Deus. Use a tua internet para Deus. Adore a Deus, mocidade. Satanás não vai ter poder sobre você. A tua mente é de Cristo. Renova, renova Jesus, renova Jesus. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus! E calamarras. Se você sente de Deus, renove a tua comunhão com Ele. Deixa Deus te usar para a glória dEle. A tua internet é para Ele. Você está online para Ele. Está conectado para Ele. A partir de hoje, teu celular não vai ser acessado para pornografia. Olha aqui agora, eu finalizo. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nunca dou uma mensagem de tristeza para alguém. Eu nunca compartilho nem notícia. Você já ouviu do pregador fulano?
Um dia um irmão me mandou de um pastor conceituado do Brasil. Olha aí, Oséel, está vendo o escândalo? Eu coloquei assim, meu Deus, pronto. Eu não comento. Porque o Senhor não me dá língua erudita para eu matar ninguém, nem para espalhar mensagem de derrota de ninguém. Eu só quero espalhar o que é bom sobre você. Vamos estar conectados. Mas não use isso aqui para espalhar notícia de ninguém. Não use isso aqui para contar problema de igreja. Não use isso aqui para falar reunião de igreja. Não use isso aqui para espalhar documentos de igreja. Use isso aqui para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Vocês são líderes. Não deixe os irmãos espalharem isso. O irmão, eu ia entrando na igreja, disse, o senhor já sabe? Eu disse, o quê? O fulano, eu disse, eu não quero saber. Porque eu não quero ser boca de maldição para ninguém. Eu quero ser instrumento para levar a paz. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra edificante, que possa